Vamos falar aqui sobre a diferença e a eficiência do líder versus chefe. É uma coisa que me perguntam muito também, quem dá mais resultado, né? Quem que dá mais resultado, o líder ou o chefe, né? Antes da gente começar a falar sobre o líder e chefe, eu vou pedir para você que, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho que isso vai ajudar. Se você puder deixar seu comentário, seu joinha, isso ajuda muito a engajar, porque somos novos aqui no canal, então isso ajuda a engajar, a crescer, a alcançar mais pessoas e eu conto com a ajuda de vocês para que a gente possa continuar vindo aqui e deixando, partilhando aqui conhecimento com vocês, que é o propósito aqui do canal, tá bom? Então vamos lá. Qual a diferença, né? Quem dá mais resultado? Pessoal, os dois dão resultados, tá? Os dois dão resultados, os dois estão numa linha que eu vou explicar daqui a pouco, muito tênue aí, tá? De risco. Mas eu puxo sardinha pro líder, isso sempre, tá? Me considero líder, né? Obviamente que tem os momentos que nós temos que. Será que o microfone está funcionando? Nós temos que ser chefes, né? Então, assim, basicamente a diferença do líder e do chefe é o líder, ele rege ali, né? Ele domina a equipe, liderando pelo exemplo, tá? Então ele é aquele que põe a mão na massa, ele é aquele que pega na mão, ele é aquele que fala assim, eu quero que ele delega, mas ele mostra como faz. E depois ele cobra, né? E o chefe não, o chefe ele só delega. Eu quero que você faça e pronto, acabou, tá? Obviamente que tem alguns momentos que o líder também tem que ser chefe, assim, né? Mas o chefe, geralmente, a pessoa que tem o perfil de chefe, ele dificilmente ele vai ser um líder, porque é o perfil dele mandar e mandar fazer e pronto, acabou, tá? Então, isso eu vi treinando pessoas ao longo da minha vida, eu vi muitos chefes darem resultados rápidos, então, mas não constantes. Então, são aquelas pessoas que chegam e conseguem montar uma equipe muito rápido e dar um resultado muito rápido, mas eles não conseguem manter essa equipe, ter a manutenção dessa equipe, porque eles não têm muita paciência com toda essa questão, tá? O líder não, o líder ele já é aquela pessoa que vai pegar o liderado, vai treinar o liderado, vai pegar pela mão, vai ensinar e vai dizer, é assim que eu quero que você faça e vai mostrar como que faz e vai fazer na prática, tá? E aí ele vai dizer, agora eu quero que você faça. Então, o líder ele tem a tendência, né, de ter uma equipe por mais tempo, as equipes são a longo prazo, né? O chefe ele é respeitado, temido, o líder ele é respeitado, admirado, né? As pessoas gostam do líder, as pessoas admiram o líder, as pessoas se espelham no líder. E o chefe, as pessoas têm respeito, um pouco de medo, né? Enfim. Então, os dois dão resultados, porém, o líder ele tem essa questão de ter ele tem uma eficiência, na minha opinião, de vivência, né, de tudo que eu já vi, maior, tá? Com as com as com as equipes, tá? Qual é o sempre tem, né? Porque se fosse perfeito o modelo do líder e se fosse perfeito o modelo do chefe, a gente só pegava o modelo e aplicava nas empresas e nos candidatos e dizia: é esse modelo aqui que você tem que seguir. Não é assim que funciona, porque todos nós somos seres humanos, passíveis de erro, entra né, o quesito aí, o fator humano, erros e tudo mais. Então, o alerta sobre esses dois modelos, né? O líder, qual é o grande erro que eu vejo que ele acaba se perdendo? Porque como ele é o cara que vai lá e faz, ele acaba só fazendo.
e aí as pessoas, a sua equipe, tende a deixar para que ele faça. É totalmente dependente dele, tá? Então, quando eu disse lá no início que é uma linha tênue, né? É aí o perigo, tá bom? Então eu vejo pessoas, já vi muitas pessoas com perfil de líder, mas que se perde, a equipe acaba se acostumando a ele sempre fazer, e aí a equipe não aprende porque ele não deixa, de uma certa forma, as pessoas fazerem. Ele tem aquela coisa que ele tem a necessidade de ele estar colocando a mão, né? E então, quando o líder ele consegue, quando ele consegue entender que o papel dele é contratar, treinar, ensinar, dar o exemplo, obviamente, esse é o grande diferencial dele, é aquele que vai lá e mostra como faz, mas ele tem que entender que ele tem que deixar as pessoas fazerem, né? Até para que as pessoas se desenvolvam. E o chefe, qual que é o perigo do chefe? O perigo do chefe é que ele não vai fazer, nunca, nem como exemplo. Ele só vai mandar. Então, assim, ou ele é assertivo na contratação, contrata a pessoa boa, mesmo aquela pessoa que ele vai dar um treinamento e pronto, acabou, e a pessoa vai dar resultado, ou ele vai estar sempre, sempre, sempre trocando, contratando, porque ele não vai colocar a mão na massa, tá? Então, esse é o grande diferencial do líder e do chefe, né? E os riscos também de um e de outro, tá? A gente pode ser os dois. Aí que tá a grande sacada do negócio, porque você pode ser os dois, né? O chefe, ele é importante também, porque você tem, como eu falei, você tem que ter aqueles momentos que você tem que ser, que você tem que ter aquela liderança, que você tem que ter aquela chamada para a realidade, que você tem que ser mais incisivo, né? O líder não significa que ele é bonzinho, tá, gente? Tem muita gente que confunde. Ele é justo, ele sabe cobrar. A diferença é que ele é aquele cara que vai te dar o exemplo, né? Ele é aquele cara que ele vai chegar na empresa e se ele tiver que varrer a empresa porque ninguém varreu, ele vai varrer para mostrar para todo mundo que precisa varrer porque tem que estar limpo para quando o cliente chegar, enfim, entendeu? Ele não é aquele o gerente, o líder, né? O chefe não, ele vai chegar e vai falar: quem que não varreu aqui? Vai varrer. Essa é a diferença, tá? Mas aí o líder vai varrer sempre? Não, mas ele deu o exemplo de que se ele, como líder, pegou uma vassoura e varreu o departamento dele ou tal coisa, por que não que as outras pessoas também não podem fazer? É mais nesse sentido, né? O maior exemplo de liderança que nós temos é Jesus. É o maior exemplo de liderança, porque se Jesus não tivesse, não estou falando de religião, então, por exemplo, se Jesus não tivesse vindo e feito na prática, se ele só tivesse falado assim: olha, vocês precisam amar os inimigos, vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, amar o próximo como a ti mesmo, e todas as coisas que ele foi colocando pra gente, né? Se ele só tivesse dito, nós já teríamos, não teria ficado na história, não estaria mais de 2000 anos aí. Mas como ele veio e fez na prática, ele mostrou que era possível na prática, na carne, né? Como nós, ele mostrou que era possível, então o exemplo dele se arrastou e se arrasta até hoje, há mais de 2000 anos. Tá? Então, é isso, o líder, ele lidera pelo exemplo, arrastando as pessoas, seus liderados pelo exemplo. E o chefe, pela pela força, né? Pelo quero e pronto, acabou e tal. Então, assim, os dois, voltando para o que a gente está falando, só para a gente fechar aqui, os dois dão resultados, mas se a gente conseguir juntar um pouquinho, né, colocar os dois junto, né, se a gente conseguir se moldar, se treinar, né, se a gente conseguir colocar a liderança, o perfil do líder junto com o perfil da chefia, dosar os dois ali, a gente tende a ter muito mais eficiência nas nossas lideranças, com as nossas equipes, né? E o principal é
o fator aí de tudo que a gente vem falando nos outros vídeos, desde a contratação, né, do contraste devagar e demita rápido, das metas que a gente está falando, da motivação, e aí vem essa questão aqui da liderança. Então, a liderança é uma coisa, é um perfil da pessoa, mas você pode desenvolver também um pouco da chefia, você pode desenvolver um pouco da liderança. Se você é uma pessoa muito chefe, desenvolva um pouco dessa liderança, que você vai ver que isso vai trazer resultados positivos para você, né? E se você é líder, desenvolva também um pouco essa questão da chefia, né? De você ter esse domínio, porque é importante também, até para as pessoas não confundirem, né, a liderança a pacífica ali com a amizade e tudo mais, né? Que às vezes as pessoas tendem a confundir isso. Citando Jesus de novo, que eu gosto de citar ele, porque ele realmente é o maior exemplo de líder. Ele não era bonzinho, né? Ele era justo. Ele gostava das coisas certas. E é isso, né? Então a gente não tem que ser bonzinho, a gente tem que ser justo, a gente tem que gostar das coisas corretas. Então é essa a diferença, e acredito que eu tenha respondido aí a questão da diferença entre líder e chefe, tá bom? Se qualquer dúvida, deixa aqui um comentário, pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, tá? Mas pode deixar e eu respondo. E como eu sempre falo, né, meu canal, meu Instagram também está lá, é aberto. Pode deixar mensagem que eu vou responder assim que possível, que é @SimoneFferreira. São 2 Fs. Simone, Simone F. Ferreira, tá? Lá no Instagram, pode mandar pergunta ou deixa aqui também nos comentários aqui no YouTube e eu vou respondendo vocês, tá bom? Na medida do possível, mas eu prometo que eu respondo todo mundo. E não vamos esquecer de deixar, se você gostou, se fez sentido para você, de deixar um joinha, de compartilhar com algum amigo que você acha que é líder ou que você acha que é chefe, enfim, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Até a próxima.